E agora voltamos a falar de orçamento, porque a votação do relatório final do projeto de lei orçamentária para 2023 está prevista para ocorrer ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento. E para entender os impactos desse resultado no mercado financeiro e na economia, eu converso agora com o especialista da Trevisan Escola de Negócios, o Acílio Marinello. Boa tarde, Acílio, seja muito bem-vindo. Boa tarde e obrigado pelo convite. Acílio, antes então da gente analisar os impactos, de todo esse cenário, qual que é a expectativa do mercado para o orçamento de 2023? Bem, o mercado espera, né, que o orçamento reduza o excesso de gastos do governo, né, que a gente tenha um ajuste das contas públicas. O resultado da votação da PEC ontem já foi uma sinalização positiva nesse sentido. Ela veio, né, como o mercado tem chamado, né, mais desidratado do que a proposta inicial, e também o acordo que foi feito de ser revisto em 2023, não ser validado por 2 anos. Então, sempre o mercado espera que as contas públicas reduza, né, o déficit do governo, porque isso evita um desdobramento de mais inflação, endividamento público, despesas com juros, entre outras coisas. Então, vamos aguardar hoje, como você bem colocou, né, uma vez que a PEC da transição foi concluído, né, o trâmite nas duas casas, agora vamos aguardar a validação do orçamento, e a expectativa é que a gente já comece, de fato, um novo governo com orçamento aprovado no Congresso. Tá, vamos ver se sai ainda hoje, né? E me conta uma coisa, qual que é a sua avaliação dos nomes, que foram anunciados hoje para compor o novo governo do Lula? Bem, para o aspecto financeiro, vou destacar duas pastas que influenciam pela sua relevância dentro desse cenário. O primeiro, o Ministério do Desenvolvimento Social, porque ele tem um orçamento muito grande, inclusive boa parte dos benefícios sociais do governo estão alocados nessa pasta. Então, por exemplo, o futuro Bolsa Família. Então, foi nomeado o Wellington Dias, que é do Partido dos Trabalhadores, ex-governador do Piauí, então representante da região Nordeste. Era um nome, digamos assim, esperado, apesar que tinha uma expectativa da Simone Tebet talvez assumir essa pasta, mas é que traz, pelo menos, uma perspectiva de um gestor público com experiência de fato de gestão, um ex-governador de estado e um representante de uma região que acaba sendo uma das mais beneficiadas com esses programas de transferência de renda. Né? E o segundo, que foi uma grata surpresa na minha avaliação, foi o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no qual o Geraldo Alckmin vai assumir. Então, apesar de ter sido eleito como vice-presidente, tê-lo à frente, né, no primeiro escalão, na linha de frente do governo, atuando efetivamente à frente de uma pasta importante, porque acaba gerando, né, a possibilidade de novos empregos, de aquecimento na economia, e a boa articulação política que ele possui, né, por já ter sido governador do estado de São Paulo, que tem a casa, digamos assim, de boa parte do parque industrial e do comércio do país, traz também boas perspectivas. Apesar disso, né, o reflexo no mercado financeiro aparentemente não houve, né, um impacto tão significativo. A bolsa hoje está operando uma certa estabilidade, flutuando ali em torno da estabilidade, com pequenas baixas e altas. Mas a médio e longo prazo, eu acredito que esses dois nomes, principalmente, vão ter bastante influência nas decisões dos investidores a médio e longo prazo. A Bolsa chegou a refletir a aprovação da PEC de transição de ontem à noite, nessa manhã? Não, abriu numa certa expectativa, abriu numa certa estabilidade, aliás, não houve um reflexo tão grande. Ontem, sim, conforme o trâmite foi avançando e as discussões foram sendo feitas, a partir do meados da tarde, em que o acordo foi, digamos assim, né, divulgado para a imprensa, houve um certo reflexo. Mas hoje já absorveu esse impacto. Então, agora, muito mais o que deve influenciar fortemente nos próximos dias é o anúncio das demais pastas, principalmente a pasta do planejamento, que tem uma representatividade e bem importante também na gestão econômica e fiscal do país. Perfeito, Acílio. Como a gente está destacando, o orçamento de 2023, na sua opinião, existe espaço para a agricultura brigar por mais recursos? Há espaço, e me apropriando aqui da fala do Daoud, devemos brigar por esse mais espaço.
né? Houve uma mudança, principalmente no formato e no mecanismo das emendas, né? Então, o tal orçamento secreto foi julgado inconstitucional pelo STF. Então, dentro desses últimos dias, esses acordos foram feitos, inclusive, para viabilizar a aprovação da PEC da transição. Houve um rearranjo de como essas emendas vão ser distribuídas. Então, é importantíssimo, né, principalmente a dita bancada, né, do agro, utilize muito bem esses recursos que eles têm direito de alocar essas emendas para serem distribuídos esses valores. Mas não somente isso, tá? Além do Ministério da Agricultura, que ainda vai ser anunciado, há também, né, a possibilidade que outros ministérios contribuem diretamente com o agronegócio. Então, principalmente, por exemplo, o Ministério dos Transportes, Infraestrutura, melhorar a infraestrutura logística do país, Ministério das Relações Exteriores, abrir novos mercados, ou melhorar as relações comerciais com os mercados que a gente já faz negócio. Então, há muita possibilidade de, mesmo que não haja, digamos assim, novos recursos alocados diretamente no orçamento, mas há sim formas que outros ministérios atuem proativamente para elevar ainda mais a representatividade e a relevância do agronegócio para o nosso país. Perfeito, Acílio. Muito obrigada pelas informações, viu? Ótima tarde para você. Eu que agradeço e também aproveito para desejar boas festas para todos que estão nos acompanhando, especialmente para toda a equipe do Canal Rural. Muito Muito obrigado. obrigada. Tchau, tchau.